Hoje eu vou falar sobre os conflitos biológicos que envolvem a família. Vixe, quem é que não tem família e quem é que não tem conflito biológico? Então, e se juntar as duas coisas então? O que que não vira, né? Tem gente que tem aquelas coisas, né? A grande família, né? A minha família, por exemplo, daqui a pouco entra alguém aqui, não sei, mas eu vou falar dos conflitos biológicos que podem envolver a família. Como é que, se o nosso paciente chegar na nossa clínica, como é que a gente já sabe que ele tem um conflito familiar? Eu vou te dar a dica aqui. Porque ele vai te apresentar umas queixas, mas qual é a queixa que você fala assim, a certeza, antes do nosso paciente falar que eu tive já um problema com a família, eu tenho pendências com alguém, algum membro da família, eu já sei que ele tem esse tipo de pendência. A gente tem essa tendência, né, de ficar achando que surgiu do nada, e quando eu falo família assim, ó, de achar que a doença surgiu do nada ou de tratar sintomas. Ai, caramba, e eu me incluo nisso, porque por muito tempo eu fiquei tratando sintomas só. Só fiquei tratando sintoma, não ia na causa primária, não ia lá na raiz. Então, como assim? O paciente chegava para mim, para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta, mas o paciente chegava para mim e eu pegava e tratava de acordo com o que ele relatava, mas assim, tentando amenizar. Eu não sabia que eu estava fazendo isso. Na minha cabeça, eu estava curando o meu paciente. Quando a gente vai na verdadeira causa do problema, é outra história. É outra história. E eu quero contar a história para vocês do que é que quando o teu paciente fala, você fala assim, nossa, ele tem um problema familiar. Ele não sabe, mas ele tem um problema familiar. Então eu sei que eu vou fazer umas perguntas para ele vai falar assim para mim, como é que você sabia disso? Quem é que te contou isso? Foi aquela minha prima fofoqueira, né? Aquela minha tia, abre a boca para todo mundo, conta a nossa vida para todo mundo. Não que eu tenha uma tia assim, Mas é porque é algo que às vezes é tão particular que a pessoa fala assim, não tem jeito, alguém te contou. Quem é que te contou isso aí? Quando o meu paciente tiver uma queixa relacionada a vasos sanguíneos, né? Então seja sobre veias, seja sobre artérias, pode ter certeza que ali tem uma questão familiar envolvida, porque envolve, inclusive, a questão sanguínea, né? São conflitos consanguíneos. Consanguíneos pode ser com meu pai, com os meus irmãos, com a minha mãe, com primos, com tios, com avós, enfim, pessoas do mesmo sangue, e não tem erro. E aí, como é que a gente faz para saber disso tudo? Do meu paciente, o que é a queixa dele? Olha, se o teu paciente chega com a queixa de varizes, por exemplo, opa, pode ter certeza que ali tem problema familiar. Adalto, e é só isso, falar de família? Não é assim que funciona. A anamnese, enfim, tem toda uma construção que a gente faz dentro do método do bioalinhamento, mas eu vou dar as dicas aqui para vocês. Então, se o seu paciente chegar com alguma queixa que envolve artérias ou veia, pode ser, como eu disse, o que eu falei aqui? Até esqueci. Varizes, aterosclerose, né, que são placas que vão se formando na parede das artérias. Que mais? Qualquer disfunção que envolva, né, vasos sanguíneos. Então aí eu já sei que o meu paciente tem alguma coisa relacionada com família. Mas como é que eu coloco isso dentro da sessão terapêutica, lá dentro de uma sessão de bioalinhamento? Então, você vai fazer o seguinte, pergunta para o teu paciente quanto tempo faz que ele tem aquele problema, não quando foi diagnosticado, mas quanto tempo faz que ele sofre daquele problema. Por exemplo, de repente uma má circulação, um retorno venoso insuficiente, né? Insuficiência venosa periférica, tem isso aí. A pessoa fica com as pernas roxas, né? Fica com vários sinais, né, de que tem uma deficiência ali, fica com as pernas inchadas, inclusive. Então, olha só, presta atenção no que eu vou falar, anota isso aí que é importante. Então, teu paciente chegou com uma queixa envolvendo algum tipo de vaso sanguíneo, e aí você então pergunta para ele, o que é que aconteceu um pouco antes do início dos sintomas? Às vezes esse sintoma começou faz 2 anos, mas ele foi diagnosticado faz 6 meses. Não, de quando começou os sintomas, de quando para ele foi um problema, para ele incomodou. Apareceu um sinal, apareceu alguma coisa que identificou aquela situação. E aí ele vai dizer para você uma data cronológica lá, seja meses, seja anos,
Enfim, ele vai dizer aquilo lá. Mas, o que você vai fazer daqui em diante? Pergunta para ele, né, o que aconteceu um pouco antes do início desses sintomas. Porque é ali que mora a chave desse conflito biológico. É ali que mora a raiz do sintoma, na verdade. É a mesma coisa de você ir lá e descobrir o que deu origem. Isso é rico demais, gente. Só que assim, ó, cada paciente tem a sua história dentro da família. Assim como o meu pai é diferente do seu, o meu irmão é diferente do seu. Cada um tem a sua história de vida, cada um tem a sua família, cada um tem uma história específica. Então, olha só, quando o paciente chega com essa queixa, eu pergunto, eu preciso ouvir na história dele o que é que aconteceu que para ele teve um conflito familiar. Deixa eu contar uma história que aconteceu uma vez de uma paciente. Então ela tinha problema de arteriosclerose, né? Então esse enrijecimento das artérias. E é como se fosse um cimento, né? Fica, a gente fala cimento assim para a questão figurativa de ficar endurecida, né? Fica menos flexível a artéria. E aí eu perguntei, eu fiz exatamente dessa forma. Perguntei para ela, quando começou? E ela falou assim, não, faz uns 10 anos que eu tenho isso aí. Aí eu peguei e fui confirmando com ela, fui conversando para saber se eram realmente 10 anos. Aí a gente chegou na conclusão, ela chegou, na verdade, na conclusão, contando umas histórias, porque aí você vai questionando para ela se localizar no tempo. O que a senhora fazia? Quando é que a senhora começou a sentir? E aí ela lembrou que ela ainda trabalhava, né? E 10 anos atrás foi quando ela tinha se aposentado. Mas que aí foi aí que ela sentiu mais fortemente. Mas que ela trabalhava quando começou a sentir os efeitos, né? O desconforto. E aí ela me disse que então era 12 anos. Eu conversando com ela, chegou nessa conclusão, nessa questão que eram 12 anos. E aí eu perguntei para ela, então me conta, como que era a questão familiar, como é que estava naquela época, né? Porque pode ser com um filho, pode ser com os pais, pode ser com os irmãos. O que eu sei é que é uma questão consanguínea. E aí ela começou a falar da questão familiar. E aí tinha uma questão com o irmão. Tinha havido um atrito. E esse irmão era mais novo que ela. E ela tinha ajudado bastante esse irmão durante a vida. Sabe aquela coisa que fica cuidando dos irmãos como se fosse filho? E num certo momento de vida, há 12 anos atrás, ele simplesmente, segundo ela sentiu como se ele tivesse virado das costas com ela. Ela relatou assim, ó, é como se fosse uma coisa que o irmão não faz. Então entende que de repente assim, ó, de repente na minha família, um irmão ou irmã faria aquilo e pra mim tá tudo bem, é o nosso ritmo e a gente se entende, a gente se ama desse jeito, né? Mas de repente em outra família, às vezes uma palavra é suficiente para magoar, para causar um choque muito grande. O que é isso? É um DHS, e aí vem um programa biológico trazendo um comportamento, e o comportamento nela se traduzia nesse comprometimento de artérias. Só que tem um detalhe que se divide em dois. Por que às vezes dá nas veias e por que às vezes dá na artéria? Os dois são vasos sanguíneos. Qual que é a diferença? Então, olha, aqui para nós, os vasos sanguíneos que carregam o sangue cheio, rico de oxigênio, são as artérias. É um sangue cheio de vida, então ele vai para nutrir, ele vai para vivificar, ele vai para reforçar uma situação. Agora, um sangue rico em gás carbônico, que é o sangue venoso e que corre pelas veias, né? Ele é rico em gás carbônico, então o que é a função das veias? É de eliminar esse gás carbônico, que funciona como agora algo que eu não preciso, para levar até os pulmões ou a periferia, né, nos meus dedos, enfim, que é onde pode oxigenar de novo e aí vai nutrindo o meu corpo. Então, um traz uma molécula, né, traz a molécula de oxigênio que vem vivificar o meu corpo, vem para reforçar, vem para trazer vida, enfim, só alegria. Outro vai para eliminar como se fosse
algo sujo, algo que precisa ser eliminado. E aí qual é a leitura que a gente faz dentro dessa questão da minha paciente, por exemplo, que tinha um problema em artérias? Então, que ela, dentro de uma questão familiar, de um conflito biológico familiar, ela precisava, o corpo dela sentia uma grande necessidade de novamente vivificar, né? Reforçar aquela relação entre os irmãos, entre ela e o irmão. Porque como ela disse, isso não é coisa de irmão, é como se não fosse o irmão dela, é como se ela estivesse perdendo o irmão. Então precisava novamente estreitar esses laços familiares. Era preciso vivificar aquela questão de laços de família. Então quando a gente traz isso à tona para o nosso paciente, uma informação dessa, a pessoa vê como assim, nossa, fala, é o meu corpo me ajudando. Como a pessoa recebe isso como um presente. Né? O que ela considerava como doença, ela agora pode receber como um presente. Ah, Dalton, é assim. Não, nem todos os pacientes vão entender assim no estalar de dedos. Mas muitos, eu diria que a grande maioria, se você explica dessa forma, ele fala, nossa, então na verdade, então você quer me dizer que o que eu considero como doença é o meu corpo tentando corrigir? Então, eu digo o seguinte, é desconfortável e traz efeitos porque tem um período de adaptação. E esse período de adaptação nem sempre é confortável. Quer uma coisa? Compra um sapato novo. Você vai ter que se adaptar com esse sapato novo. A não ser que seja um tênis, né? Algo extremamente macio por natureza. Olha, um sapato social, né? Os homens ou as mulheres com um sapato de salto. Não vai me dizer que no primeiro dia, nossa, que confortável, meu Deus do céu, não existe coisa mais confortável do que um sapato novo. Ah, tá de brincadeira, né? Não tem como, porque tem um período de adaptação, que pode ser inclusive desconfortável, mas puxa, ainda bem que eu tô com um sapato novo, porque aquele meu sapato velho já estava até furado. Às vezes uma coisa que é para melhorar, aqui é uma analogia simplória, a natureza do nosso corpo, a natureza biológica é totalmente voltada à sobrevivência, né? Aqui como eu disse, uma analogia bem rasa, mas é só para entender como que isso pode funcionar. Então, um sapato novo, até um sapato novo pode ser da melhor marca, talvez não vai ser de início mais confortável. Sabe quando que ele se torna confortável? Quando ele se adapta com o seu pé, e o seu pé se adapta a ele. Entende que precisa de um período de adaptação? Com a nossa biologia, muitas vezes é assim. Precisa de um período de adaptação. O problema é que a minha biologia fica enroscada. O problema não é tentar adaptação, o problema é ficar enroscado. E aí vai trazendo sinais e sintomas cada vez mais fortes. Para se entupir uma artéria, começa normalmente um acúmulo de gordura ali dentro desse vaso sanguíneo. E aí, por que é que acaba entupindo? Porque, olha, o acúmulo de gordura, ele vem como um reforço. Em uma fase, né, biológica, ele vem como um reforço, que era como se fosse para proteger melhor a parede do vaso sanguíneo. Então, é como se fosse um reforço interno. Pensa assim, ó, se tivesse uma tubulação, né, e essa tubulação é muito importante, ela não pode vazar o que está passando ali dentro de jeito nenhum. E se alguém percebe que está vazando alguma coisa, então corre os engenheiros lá, analisam, opa, vamos reforçar isso aqui. Só que por fora não dá lá para reforçar, de repente. Então o que é que a gente pode usar aqui dentro para reforçar? Vamos reforçar por dentro. É assim que acontece com as camadas de gordura, que vai acumulando e acaba entupindo um trecho do vaso sanguíneo. Então, na verdade, como o Rui, inclusive, falou aqui, olha, é um recurso da natureza, é um recurso biológico. Olha, Dalton, será recurso biológico? Porque isso até mata as pessoas. Tá, então deixa eu dar um exemplo assim, ó. Eu acho que agora você vai entender se você ficou em dúvida. Quando a gente quebra quebra qualquer parte do corpo, quebra um osso, né? Então, perdeu a segmentação. Tava aqui e ele se partiu, ficou aqui torto, tá? Aí você vai lá no médico, obviamente, precisa ir, claro. Você vai lá no médico, ele coloca no lugar, né? Ele faz a redução da fratura, coloca no lugar e imobiliza. O restante é o teu corpo que vai fazer. Então a mágica é com o teu corpo, Mr. M.
A mágica é com o teu corpo. Então, olha que interessante. Essa parte que está solta inicialmente dessa parte, o que elas começam a fazer? A nossa biologia começa a devolver o segmento, começa a soldar essas duas partes. Tudo que eu preciso é manter essas duas partes quietinhas, unidas, tá? Então, por isso que mobiliza. Então, fica lá as duas partes. E aí, o meu corpo começa a fazer essa soldagem. Então, ele solda. Detalhe, quem já quebrou algum lugar aqui do corpo, assim como eu, já sabe o que acontece. Tem uma formação de um calo ósseo. É como se fosse aqui, ó. Pensa no meu dedo aqui, ó. Uma parte mais alta. Então fica mais alto esse trecho aqui, ó. Se tivesse quebrado aqui, suponhamos que isso aqui fosse um osso só, tá? Não uma articulação. Mas se fosse uma articulação quebrada, isso aqui seria o calo ósseo. É calo porque parece um calinho mesmo. Mas qual a função biológica do calo ósseo? Qual a função biológica do calo ósseo? Reforçar exatamente aquele local que quebrou. Porque a minha biologia é tão inteligente que ela fala assim, eu não quero que quebre de novo. Se fosse simplesmente soldar por soldar, ela ficaria assim, ó. Encosta essa parte com essa, soldou, acabou. Só que o que a minha natureza, o que a minha biologia, que é inteligente, faz? Ela forma uma camada adicional que é para não quebrar ali. Pode quebrar 1 centímetro para cima. Mas ali, onde estava quebrado, depois de um tempo que a minha biologia entende que está tudo bem, opa, não vai quebrar ali de novo, é reabsorvido, é como se passasse uma lixa. A natureza fala assim, ó, a minha biologia fala assim, ó, vou dar uma caprichada, viu? Vou dar uma caprichadinha. É como se passasse uma lixa, ela vai reabsorvendo essa camada de cálcio aqui que está sobrando, que é o reforço, e pronto, depois de um tempo você faz um raio-x, parece que nunca quebrou. Voltando à questão dos vasos sanguíneos, alguém perguntou aqui sobre hemorragia. Tá bom, então vamos lá. Hemorragia sim, se é espontânea, tá? Hemorroida, tá. Já até falo da hemorroida, tá? Que mais? Anemia, tá? Então, por que acontece isso tudo? Problema com a família. Não só vaso sanguíneo, mas também tudo que envolve sangue. Gente, é questão familiar, laços consanguíneos que alguma coisa não deu muito certo ali. Algum problema ocorreu. E aí fica fácil da gente localizar a causa primária. É o que aconteceu pouco antes do início dos sintomas. Tá, deixa eu responder a pergunta sobre hemorroidas. Por que é que surgem as hemorroidas? Então, assim, ó, nós temos um conflito aí que não é sozinho. Um conflito que não caminha sozinho. Nós temos vasos nessa região, nós temos veias, né, na região do reto, que acabam inflamando. Então, esses vasos sanguíneos, né, essas veias na região do reto, elas ficam dilatadas, né, e causa muita dor, muito desconforto. Por que é que surge? A hemorroida, ela não vai surgir sozinha. Então, nós temos a questão das veias, que estão dilatadas, e temos uma questão da localização, o reto. Então, nós temos um problema aí com o clã, relacionado à família, e nós temos um problema no reto. Só que o problema no reto sempre é ligado à identidade. Que grupo eu pertenço? A que grupo eu deixei de pertencer? Enfim, então vamos somar as duas coisas. Um problema que está relacionado às veias, que diz questão à família, ao clã, e num local que está relacionado aos grupos que pertenço ou deixo de pertencer. Então, se a gente junta as duas coisas, eu tenho um problema que eu já não me sinto pertencente a um clã, ou tenho dificuldade de me sentir pertencente a esse clã. Então é como se eu me sentisse, sei lá, a ovelha negra da família. É como se eu me sentisse eu sentisse que parece que eu não pertenço, parece que eu não nasci nessa família, parece que eu não tenho nada a ver com essa família. E não é desprezo, não é nada. Gente, sentimento é sentimento. Como é que você controla um sentimento? Se você está com vontade, se alguém fala uma coisa, você tem vontade de rir, você fica se segurando. Você acha graça porque acha graça, você fica com raiva porque fica com raiva. Nem tudo está ao nosso controle, né? A gente às vezes fica meio desajeitado ou sem graça com a situação, mas nem tudo está ao nosso controle.
tá? Então a gente junta as duas coisas. Então quando o paciente chega com problema de hemorroidas, por exemplo, a gente já junta a questão familiar com a questão de não se sentir pertencente àquele grupo. E grupo aqui, gente, aí não tem erro. O grupo é a família, tá? Então, a gente sempre faz essas associações. E isso tudo baseado, né, nos estudos científicos que o bioalinhamento traz, que é lá da nova medicina, das 5 leis biológicas, enfim, da etologia animal, tudo isso. Os animais, por exemplo, né, olha só, para eles se identificarem, principalmente os cachorros, prestem atenção. Quando 2 cachorros se encontram, a primeira coisa que eles fazem é ir lá se identificar. E aonde eles fazem isso? Lá no rabo do outro. É assim que eles se conhecem. Ainda bem que a gente não tem essa mania, né? Quando a gente olha para o reino animal, é uma questão de identificação. Por isso que eles usam os cheiros, né? Por isso que eles usam os cheiros. Por isso que eles saem fazendo xixi no poste, na roda do teu carro, na arvorezinha da calçada, que é demarcação de território. Para que se outro cachorro passar ali, outro animal já... Opa, aqui já tem alguém nesse território. Aqui esse território já tem dono. É por aí. Certo? Então, gente, olha, dica principal de hoje. Quando teu paciente chegar com uma queixa falando de vasos sanguíneos, vai direto. Você já sabe, antes dele te contar qualquer história, você já sabe que ele tem um problema familiar. Então, faz aquilo que eu te falei, tá? Pergunta para ele há quanto tempo isso acontece e como que ele pode fazer. Aliás, e qual é a história que ele tem que envolve família? Agora, se é com quem da família, essa é a parte interessante. Essa é a parte interessante porque tem como a gente saber, é ele que vai contar e ele se identifica na história. Ele sabe dos problemas que envolvem a família dele ou um desconforto, enfim. Essa é a parte da história porque isso diferencia cada paciente. Mesmo se você atender 10 pacientes no mesmo dia, isso já aconteceu comigo, e todos têm queixas parecidas envolvendo vasos sanguíneos, cada um, olha, parece que nem é a mesma coisa que estão tratando. Não é. A parte da família depende da lateralidade? Não depende, tá, Thaís? Até porque, ó, pensa comigo, Thaís, deixa eu quebrar uma coisa aqui. Pensa comigo. Hipertensão, né? Hipertensão tem 2 questões. Ou na fase ativa, né? Que é de forma abrangente, né? Que é bastante comum em qualquer patologia, se está na fase ativa, ter um pouco de hipertensão, porque está dentro do sistema de luta ou fuga ainda, está muito próximo do DHS. E também tem a questão da fase PCL, né? Só que aí é quando se torna crônico. Quando eu falo conflito biológico, não quero necessariamente dizer conflito assim, nossa, eu tô com raiva de fulano, eu tô com raiva da minha tia, eu tô com raiva da minha irmã, essas coisas. Eu tenho um conflito com ela. Não, eu tô falando aqui de conflito biológico. Isso pode ser, de repente, vou dar um exemplo, com um filho, né? E o conflito biológico talvez é porque eu não consigo oferecer tudo que eu gostaria para o meu filho. O meu filho começou a crescer, não está andando mais de bicicleta comigo, ou o meu filho está longe fazendo faculdade, eu não consigo falar com ele o quanto eu gostaria, né? Entende que não existe aqui um conflito de se atritar com o outro, mas é um conflito de eu não consigo, não sou capaz de resolver isso. Entende? Que são coisas muito diferentes. Conflito que eu digo, é biológico, não conflito de atrito, conflito biológico, tá? Então é algo que eu não me sinto capaz de resolver, não me sinto pronto, não me sinto capaz de finalizar um processo. Então eu tenho um conflito biológico, é um conflito comigo mesmo. E ninguém provoca conflito em ninguém, é a gente que provoca. É a gente, através da nossa percepção, como a gente percebe o jeito que o outro fala, o jeito que o outro olha pra gente, o jeito que, enfim, o jeito que o outro se comunica, é a nossa percepção que diz o que está acontecendo. Isso aí, gente, é a mesma coisa de você pegar mensagem de WhatsApp, essa é a coisa mais terrível. Eu nem gosto de mandar mensagem de texto por causa disso, eu gosto de mandar mensagem de voz.
E se durar mais de 1 minuto, fica a dica, dá uma ligadinha. E assim, olha, mensagem de texto, você dá a livre interpretação do outro. Então, às vezes, você queria dar ênfase em alguma coisa, ou você... sabe quando você esquece uma vírgula e aí muda totalmente o contexto daquilo que você está dizendo? Então, olha, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. É a nossa interpretação que muda tudo isso, que molda tudo isso. Então, de repente, será que o que o outro me disse, ele queria ter dito daquele jeito mesmo? Ou eu que interpretei daquela forma? Então, olha só, quem fica bem consigo mesmo, dificilmente tem... Quem está bem consigo mesmo, dificilmente tem conflitos biológicos. Por quê? Não se espanta com qualquer coisa, não se importa com os mimimis, não fica, sabe? Enfim, mas aí vai indo para outro assunto. Mas deixa eu só voltar aqui, a pergunta da Thaís, que perguntou sobre lateralidade. E aí eu ia dizer o seguinte, a lateralidade, na questão, né, que a gente utiliza lá no Mesoderma Novo, é bem interessante porque, pensa comigo, tem muita gente que fica enroscado, né? Só fugindo um pouquinho do assunto aqui, mas como perguntou se tem a ver com lateralidade, mas às vezes a gente fica enroscado na sessão perguntando assim, pra gente mesmo, tentando descobrir, nossa, será que é destro? Será que é canhoto? Será que essa pessoa é destra? Será que é canhota? Puxa, deu uma enroscada na sessão agora. E às vezes perde um tempo da sessão fazendo perguntas para o paciente na tentativa de descobrir se é destro ou canhoto. Meu, cá entre nós. E se você não descobrir de jeito nenhum se a pessoa é destra ou canhota, o que isso muda na tua sessão? Pensa comigo. É só você tratar igual trata os outros tecidos. Pergunta o que veio antes do início dos sintomas, escuta a história da mãe, escuta a história do filho, escuta a história da profissão. Qual é o problema? Continua a tua sessão normalmente. O que a gente vai se beneficiar sabendo se é destro ou canhoto é que se de cara a gente já sabe se é destro ou canhoto, a gente já pergunta se é um problema de mãe, com a mãe ou os filhos, ou se é um problema lá com o emprego, com o marido, com qualquer outra coisa, vida social, enfim. Só isso. Mas e daí? Qual é o problema? Você vai tratar o mesoderma novo igualzinho os outros tecidos, perguntando de tudo. O que aconteceu antes do início dos sintomas? Essa pessoa talvez conta a história da mãe, conta a história de filho, conta a história de profissão, conta a história da vida amorosa. Mas o importante é você encontrar o DHS em algum ponto dessas histórias, que é assim que a gente faz nos outros tecidos, não é mesmo? Então não se preocupe, se você é craque em descobrir se a pessoa é destra ou canhota, parabéns, beleza, segue a sessão e vai que vai. Agora, se não, preocupa não, relaxa, toca a sessão normal. Eu espero que vocês tenham pegado essa dica, anota, tá? Então o paciente chegou com alguma queixa sobre vasos sanguíneos, né? Seja artérias, seja veias, tá ligado à família, tá? Aí você só precisa descobrir o que aconteceu antes do início dos sintomas, que tem um conflito biológico familiar.